Oi, gente! Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma sexta-feira de live. Aqui a gente vai começar esse bate-papo muito especial de todas as quartas, todas as sextas, né? Já tô aqui, vocês estão vendo que eu tô olhando para o lado? É porque eu já tô abrindo a geração pro YouTube, né? Como vocês sabem, desde a última semana nós começamos a fazer a geração pelo Instagram e também pelo YouTube. Está sendo muito bacana, o público do YouTube consegue também ficar conosco e a live fica gravada no YouTube, a gente não depende tanto de uma plataforma só, então tem sido muito legal. Boa noite a você do YouTube, boa tarde, bom dia, depende da hora que você vai assistir, né? Seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo muito especial de quarta-feira, né? Hoje, quarta-feira, 27 de maio. O ano tá voando, né, gente? Vocês estão vendo que hoje eu tô de blusa, que tá friozinho, né? Sim, em Goiânia faz frio. Demora muito, mas faz. Eu tô aqui há 3 anos, é a primeira vez que eu consigo colocar uma blusa de linho como essa, né? Para sentir um pouquinho de frio gostoso aqui em Goiânia. Mas estou muito feliz por tudo que tem acontecido. E esse nosso convidado de hoje, que eu vou ter o prazer de trazer para bater esse papo com a gente, é um cara que eu tenho uma admiração extrema, né? Entrou aqui ó, o Feliz, a Cris, que são meus alunos da mentoria, e eles sabem que esse livro aqui é o livro que eu mais indico para todos essas pessoas que confiam a mim, né, essa tarefa de direcioná-los, de ajudá-los de alguma forma. E eu tenho o prazer sempre de indicar esse livro, porque o título dele diz tudo, o que realmente importa. Às vezes a gente se confunde na vida e a gente não entende o que realmente importa. E quando a gente pega um manual como esse, que dá aquela pancada na nossa cabeça e mostra, olha, segue por aqui, faz assim, age assim, tudo fica mais fácil. A gente encurta a curva do crescimento, a curva do conhecimento, e tudo fica mais fácil. Então isso aqui é leitura obrigatória. Eu tenho lido pelo menos uma vez por ano. Acabei de ler hoje novamente para estar preparado para bater esse papo com o Anderson, que é um cara que eu admiro, e vocês vão conhecer a grandeza desse ser humano que eu vou convidar agora para esse bate-papo. Anderson Cavalcante, vem pra cá. Oi, Olá, Alisson, tudo Anderson. bem? Tudo bem, Você querido? tá Boa bom? noite. Boa noite. Quer dizer que Goiânia, você tem blusa em Goiânia, ué? Eu achei que o Você pessoal de Goiânia não tivesse acredita, blusa, não. você acredita nisso? Eu tenho porque eu vim do Rio, né? Então no Rio Ah, esse período também é friozinho e tal. Agora, 3 anos que eu tô aqui, não senti frio ainda. E hoje bateu 12 graus. Falei, extinguiu a vida em nossa, Goiânia. que bom, que bom. Você tá bem? Tudo Prazer. jóia? Tudo jóia, graças a Deus, Anderson. Antes de mais nada, um prazer enorme ter você aqui conosco hoje para essa live, né? Eu sou aluno do Anderson, né, da imersão Bastidores do Best-Seller, Verdade, verdade. e o outro dia fui abusado ao ponto de marcar o Anderson, convidando ele para uma live num story. Foi isso E mesmo, foi deu isso certo. mesmo. E você sabe que eu descobri que você era aluno, olha o pequeno aqui querendo participar da live. Oh, que maravilha! Eu descobri que eu era aluno, Oi? que você era aluno lá dos bastidores. Na semana passada, nem sabia que você era. A gente já tinha trocado algumas mensagens no Instagram, mas eu não Sim, tinha associado, então foi uma surpresa boa. Mas bacana, estou aqui para contribuir aí para você, para o seu público, o que eu puder contribuir vai ser um prazer enorme para ajudar essa turma aí a pensar um pouco sobre o que realmente importa, né? Sobre essa vida nesse mundo de meu Deus. perfeito, Anderson. Eu começo sempre com uma pergunta básica que eu faço para todo mundo, Anderson, e eu brinco que é a mais difícil, né? Porque a gente fala de tudo, a gente fala sobre tudo, mas quando você pede para falar de você mesmo, sempre é um pouco complicado. E a primeira pergunta é essa: quem é o Anderson Cavalcante pelo Anderson Cavalcante? O Alisson Cavalcante é o filho do senhor Aldo e da dona Toninha, uma baiana e um pernambucano, ambos arretados, que desde cedo aprendeu que o barato da vida é estudar bastante, que era estudando que a gente ia conseguir contar uma história legal e crescer na vida. Hoje sou casado, tenho um filho, tem outro que é o Matheus que está aqui fazendo arte, tem um outro que está a caminho, né? Que daqui a 2 meses vai nascer a minha esposa, estamos grávidos, então essa bênção é na nossa Que vida. maravilha. Carinha, dá licença, não tá legal isso não. E aí o que acontece? E aí a gente vai ter um filho agora, tanto que eu tava brincando com a amiga esses dias, quando nascer vão achar que a gente adotou, porque ninguém viu minha mulher grávida, né? A gente tá em confinamento total, então você imagina.
Mas assim, esse ano eu vou fazer 26 anos, eu comecei a trabalhar cedo, mas esse ano eu vou fazer 26 anos que eu estou só no mercado editorial. Antes disso eu fiz algumas outras coisas, mas só no mercado editorial eu estou 26 anos e que eu falo que eu trabalho nessa indústria do conhecimento, onde através de livros, de palestras, né, a gente leva conteúdo que transforma para as pessoas e a gente contribui com o crescimento das pessoas e ainda ganha dinheiro com isso, que é uma coisa incrível, né? Que quem trabalha nesse universo do conhecimento sabe o poder que tem esse de contribuição. Mas é isso, autor de livros, tenho 8 livros publicados, já vendi um pouco mais de 1.700.000 livros no Brasil e meu livro tem alguns países no mundo. Já fiz palestra no Japão, Estados Unidos, Paraguai, Portugal, enfim, alguns países também. E estou aqui para compartilhar. Deixa eu dar um mate. Tá legal, cara. O Matheus faz parte do livro, ele quer fazer parte da live também. Mas ele se comporta direitinho, mas hoje eu não estou gostando desse comportamento. Não, tá, filho. Pode ir lá, pode sim. É o isolamento, imagina esse tempo todo fechado em casa. Nossa, está sendo um desafio tremendo para todos nós, né? E a gente tem respeitado direitinho o confinamento. Eu digo que eu só não recebi minha tornozeleira ainda, mas o resto eu estou seguindo direitinho. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E quem veio primeiro? Veio o autor ou o editor, o publisher? Primeiro veio o editor. Eu comecei a trabalhar numa editora, eu tinha 15 para 16 anos. Foi de fazer um bico para editar uma mala direta, depois me tornei office boy. Minha mãe era empregada doméstica da gerente da editora na época, então ela arrumou isso para um emprego lá para me ajudar a nossa família. Aí logo depois eu fui crescendo, passei por todas as áreas, estoque, todas as áreas, e aí até que eu me tornei CEO, sócio, inclusive dessa editora, que eu fiquei lá quase 18 anos, 17 anos e 10 meses. E somente depois de 8 anos que eu estava lá que eu publiquei meu primeiro livro, que chama As Coisas Boas da Vida. Então, primeiro veio o publisher. Eu tive a oportunidade de editar autores como Samitiba, que, né, o Quem Me Educa foi a primeira vez na história do Brasil que o livro de educação foi o livro mais vendido do ano no Brasil. Tá aqui. É isso aí, tenho muito orgulho desse livro. Publiquei muitos autores, muitos palestrantes famosos, Padre Fábio de Mello, imagina. Nessa Bacana. época, os padres lançavam livros religiosos, né? Você via o Padre Antônio Maria, ele ia na televisão, todo daquele, né, levando Nossa Senhora, todo... Era o padre mesmo, né? E aí o padre paramentado, né? Exatamente. E aí conheci o Padre Fábio, com um amigo tinha indicado, ele tinha um livro. E aí na época, que falar hoje Padre Fábio é uma coisa, mas imagina em 2007, 2008, né? Porque padre era perfil de Padre Antônio Maria. E aí a gente convence ele de fazer um programa de televisão, na época era a Gazeta, e não era nem um pouco conhecido. E aí ele fez um programa, depois fez outro, que também foi na Gazeta, e aí depois estourou e o resto da história, né? Aí hoje a gente tem o Padre Sertanejo, tem o Padre Reginaldo Mazzotti, tem um monte de padres, Juarez, e mais de centenas de padres aí levando, cada um do seu jeito, mensagem, oração e provocações para que as pessoas possam se reconectar com Deus, né? Eu fiz uma live tem 2 semanas, pessoal que acompanhou, com o Padre DJ. Olha só, toca música eletrônica. Que sensacional, achei fabuloso. Eu acho que a mensagem tem que chegar. Como ela vai chegar é a maneira que ele vai encontrar, e ele encontrou um público que normalmente não iria para a igreja. O jovem que está indo para a música eletrônica, ele falou que ele percebeu exatamente isso. Ele percebeu que a missa dele só tinha velhinhos. E ele viu os jovens indo no Maranhão, indo para a música eletrônica. Se tornou DJ. Perfeito, é isso. Sensacional. Se você tem um propósito claro, se você sabe o que você realmente quer da sua vida, se você realmente tem esse propósito de querer contribuir, impactar na vida das pessoas, você não fica preso às normas, né? À dona norma. Você tem que ser criativo e buscar alternativas para que realmente você possa contribuir com um número maior de pessoas. Esse é o ponto, né? Só que você tem que estar muito alinhado ao seu propósito. Agora, qual que é o problema? Muita gente se acomoda, né, esquece do propósito dela, esquecem da grande missão que cada uma delas tem que fazer aqui na Terra, do legado que elas querem construir, e começa a reclamar das dificuldades, dos problemas e assim por diante. Então, é resgatar o seu propósito mesmo e ir para cima com muita criatividade. Esse é o ponto. Eu brinquei outro dia, eu fiz um vídeo no meu Instagram falando isso, que às vezes a pessoa fica olhando a grama do vizinho e apreciando a grama do vizinho. Mas a grama do vizinho não é autocortável. Né? Não. Se a grama do vizinho está mais bonita é porque ele está cortando e você não está cortando a sua. Então, start, vamos.
Gente, É eu esqueci até verdade. de pedir, olha, vamos espalhar a live, viu? A gente começou aqui em Flow, tem um aviãozinho de papel aqui embaixo, espalha esse aviãozinho para o máximo de pessoas que puder e depois capricha no coraçãozinho que é para o Instagram também fazer a parte dele e espalhar para o máximo de pessoas, que a mensagem hoje é maravilhosa. Bacana. Anderson, uma coisa que eu acho muito interessante, pegando aqui, olha, o título dos seus livros. Minha Mãe, Meu Mundo, Meu Pai, Meu Herói, Meu Jeito de Dizer que Te Amo, As Coisas Boas da Vida, Antes que Seja Tarde, Viva as Coisas Essenciais da Vida, Você Acredita em Milagres, O que Realmente Importa e a Oração de São Francisco em parceria com o Pericê. Isso aí. No título tá tudo descrito, né? É levar uma mensagem, não é só escrever um livro. Isso. Eu sempre que eu pego para fazer um livro, eu penso muito. Quer dizer, todos os livros que eu escrevo nascem de uma necessidade. Então, ou é de uma necessidade dos e-mails que eu recebo dos meus leitores, ou é de necessidade no final de uma palestra de pergunta que o pessoal me pega para fazer. Então, ele já nasce com um propósito de contribuir para um público específico. Então, eu penso naquelas pessoas, naqueles e-mails que eu recebi, naquelas necessidades que as pessoas têm, e busco fazer algo que possa, de fato, contribuir. Né? É simples assim, esse é o desejo. E todos os títulos, quando eu penso no título, alguns títulos já nasceu o título e eu nem tinha um livro ainda, outros não. Outros eu fiz o livro e o título surgiu no meio do caminho. Mas eu sempre busco, Alisson, títulos que possam, eu falo que é teletransportar o leitor. Então, o título que a pessoa lê, você está passando na livraria, né? Você falou do que realmente importa. Aí você lê o que realmente importa, né? Tipo, você já não está mais ali. O que realmente importa para mim é diferente do que realmente importa para você, que é diferente do que realmente importa para um monte de outras pessoas. É isso, entender que você pode criar um título que joga as pessoas, né, expande a cabeça delas, expande a necessidade, a dor, a provocação, isso pode conectar as pessoas para elas realmente pensarem sobre aquilo. Meus livros, eles não são muito você lê o que realmente importa, eles não são muito fofos, assim, né? Eles são livros que eu dou muita porrada, faço muita provocação, porque a ideia é que a pessoa pense mesmo no que ela está fazendo da vida dela e possa resgatar as coisas que ela quer resgatar. E quando eu falo do Minha Mãe, Meu Mundo, Minha Mãe, Meu Mundo, que é um livro para as mães, né? Uma declaração de amor para as mães, assim como Meu Pai, Meu Herói para os pais, e Meu Jeito de Dizer que Te Amo para a pessoa que você ama, para o seu par, ao longo de todo o enredo, tem coisas, momentos normais, bacanas, gostosos, aconchegantes, e tem outros momentos que peraí, né? Você tá cuidando disso? É isso, esse cuidado, essa atenção aos pormenores, vamos dizer assim, que muitas vezes a gente despreza, né? Ó, para quem não conhece o que realmente importa, a primeira frase, né, além do título, claro, instagramável que está aqui é o seguinte: faça suas escolhas, busque aquelas que vão complementá-lo, não aceite nenhuma que o distancie de si mesmo. Já começa com um soco, né? Já te É. dá aquele primeiro soco que é para você entender, olha, você tem aqui um manualzinho. Como é que foi escrever esse livro, Anderson? E Alisson, poxa, foi um desafio. O primeiro capítulo foi o capítulo que eu demorei mais para escrever, que eu falo sobre missão. Demorei 6 meses para escrever esse livro. O primeiro capítulo eu demorei 6 meses, demorei o livro inteiro 2 anos. Mas assim, quando eu quis abrir o livro falando de escolhas, é porque assim, tudo que você está vivendo hoje nada mais é do que consequência das escolhas que você fez ontem. E tudo que será viver amanhã nada mais será do que consequências das escolhas que você está fazendo hoje. Então, se você não está gostando do resultado da sua vida, não se engane, é resultado do que você escolheu lá atrás. Agora, se você quer mudar o futuro, comece a mudar suas escolhas hoje, né? O futuro é o rabo do presente, né? E aí, o que acontece? Eu queria trazer para as pessoas um compromisso para ela, logo na abertura do livro, de que não só o processo da leitura, mas principalmente, né, o processo da jornada da vida dela depende absurdamente, totalmente e completamente dela. As pessoas acham, Alisson, muitas vezes que, poxa, eu não consigo fazer as coisas porque meu chefe não permite, porque minha esposa, meu marido, meu par, meu vizinho, né? E aí esquecem que é a vida delas, né? A responsabilidade, no livro eu sou muito duro, uma das partes que eu falo que quem é o administrador da sua vida? O administrador da sua vida é você mesmo. E aí eu pergunto, né? Você hoje promoveria ou demitiria o administrador da sua vida, que é você? Né? Ó, que pergunta dura, né? Então, você que está ouvindo a gente agora, você promoveria ou demitiria o administrador da sua vida, que é você? Então, se você demitiria, poxa, vale a pena você tomar isso como aprendizado e começar a repensar a sua vida, suas escolhas e seguir por um outro caminho.
E se você promoveria, que bom ter você aqui com a gente, sinal de que você está vivendo verdadeiramente aquilo que você acredita. Mas tem que ter essa consciência, as pessoas, de que a vida passa e passa muito rápido, né? Eu abro meu livro com essa frase, né? O tempo que leva da vida para a morte é o tempo de um segundo. Sim. Simples assim, mal nascemos e já começamos a morrer. E a gente não se dá conta disso, né? E eu fico feliz de ver que um dos... Tem muita coisa ruim acontecendo com o Covid-19, mas também tem muita coisa boa acontecendo. Sim. E uma das coisas que eu vejo que são muito boas, que é muito boa que está acontecendo, é o quanto as pessoas estão valorizando as relações humanas, né? O abraço, o beijo, o carinho, o contato, o afeto, a atenção ao outro. Quantas vezes a gente passa despercebido, né? A gente se preocupa no projeto social lá da igreja que a gente atua, do bairro, da empresa, mas a gente não sabe o que está acontecendo com a pessoa que trabalha na mesa ao lado da nossa, né? Então, às vezes você vai, monta uma sacola de doação de roupa, leva para a igreja, mas o seu tio, o seu primo tá sem roupa e aquela roupa talvez poderia ajudar eles. Então, tem umas coisas que a gente faz e que a gente não tem consciência muitas vezes. Por quê? Porque a gente está no piloto automático, né? Os antigos hebreus já diziam que doença é você andar em círculo. Você levanta, acorda, vai trabalhar, dorme, levanta, acorda, vai trabalhar, dorme. Então, assim, as pessoas estão doentes, as pessoas estão no piloto automático. E um dos benefícios, se é que eu posso usar essa palavra, mas uma das coisas boas que eu estou vendo, para aqueles que estão tendo consciência, porque muita gente vai passar pelo Covid e não vai aprender nada, mas alguns vão aprender. E uma das coisas que eles vão aprender é valorizar as pequenas coisas, valorizar os pequenos prazeres que a vida oferece, que é uma troca de olhar. De verdade, olha, tem coisa melhor do que o aconchego do colo da pessoa amada, do que o eu te amo da pessoa amada, do que um beijo um cafuné do seu pai e da sua mãe. Então, assim, tem tanta coisa boa e que a gente agora perdeu, né? Agora a gente está confinado por uma questão de saúde, tem que estar confinado mesmo. Sim. Mas a gente está abrindo mão de coisas, de valores, de momentos preciosos na nossa vida que não vão voltar. Agora, se a gente aprender a lição, poxa, vai ser muito legal. E isso é uma escolha, né? E aí eu volto para a sua pergunta. Isso é uma escolha. Você está passando pelo Covid-19, escolhendo aproveitar ao máximo essa experiência para crescer, aprender e se aproximar ainda mais das pessoas que você se relaciona, das pessoas que você ama, ou você está aí revoltado com a vida, com o mundo e com tudo mais? Que o Covid-19 tem uma coisa que é muito interessante, né? Diferente do que acontece quando você tem uma guerra, quando você tem, né, situações aí de muita gente morrendo. O Covid, você não consegue ficar com raiva do vírus, né? Quando é guerra, você quer descontar, você gera vingança, né? O Covid não, é um vírus. E é um vírus que, infelizmente, muita gente está sofrendo, muita gente está morrendo, muita gente vai morrer no nosso país, a gente sabe disso. Sim. Agora, por outro lado, cara, você tem que se proteger, se cuidar, priorizar a sua saúde e depois tirar todas as lições possíveis e as impossíveis desse aprendizado, dessa experiência, para que você possa evoluir e sair dessa experiência maior do que você entrou. É um desafio, é difícil. Eu tenho uma ligação com Deus muito forte, né? Eu também. Eu falei isso há poucos dias. Eu tenho certeza absoluta que tem um quê de bênção no meio dessa maldição. Tem um quê de bênção. Porque a gente está começando a dar valor no que nós mesmos estávamos matando. A gente estava matando o contato físico. Né? O digital é maravilhoso, só que ele estava nos afastando das pessoas. Ele não basta, né? Exatamente. Ele está afastando. E aí, de repente, você tem que realmente se afastar. Você não pode ter contato. Aí você vê as pessoas sentindo falta. Entendeu? Goiânia, então tem o quê de bênção? Goiânia, quantos beijos as pessoas dão em Goiânia quando se cumprimentam? Aqui, o pessoal aqui é mais frio. Aqui é um só. Um beijo. Então, São Paulo eram 3. Hoje São Paulo é um beijo. Rio de Janeiro são 2, né? Sim, e Goiânia é 1. Daqui a pouco vai ser de longe, ou vai ser nessa do cotovelo. Não pode, entendeu? A gente... Não pode. É o que eu falo, a questão dos nipônicos, né? Os japoneses, todo mundo vê a reverência do japonês e fala assim, nossa, que coisa bonita. Não, isso foi criado porque eles tinham uma imunidade muito baixa, né? Depois de Hiroshima, Nagasaki, toda a questão do contato atômico, então eles tinham que realmente criar uma maneira de se cumprimentar. Pelo amor de Deus, brasileiro não aguenta isso não. E uma das coisas que eles mais admiram, eu fazendo arte aqui, uma das coisas que eles mais admiram, eu tive a oportunidade de fazer palestra no Japão em 2003, e uma das coisas que eles mais admiram em nós aqui é justamente essa espontaneidade, essa alegria,
esse falar alto, né? Que o brasileiro tem um jeito meio que Sim, chega chegando, né? é, Isso é muito legal e a gente não pode perder isso. Pelo contrário, eu costumo dizer que eu sofro de carência afetiva, né? Então, assim, eu não sirvo para comprar naquelas lojas que o cara te deixa largado. Não, eu quero conversar com o vendedor, eu quero. Vixe, eu saio batendo papo com todo mundo, né? Gosto de falar. Deu para perceber já, né? Mas, se a gente conseguir aproveitar para, como alguém aí comentou, né? Isso aí vai passar e vai passar já já. Se Deus quiser, o Ceará são 2 beijos. Bacana. Então, se a gente conseguir aproveitar isso daí, de verdade, mas assim, de verdade é verdadeiramente, sabe? Não adianta voltar, volta devagar, daqui a pouco volta a vida normal, não sei como que vai ser, se vai ter vida normal, mas sim, volta a nova vida. Mas essa nova vida, as pessoas tendem a esquecer muito rápido das coisas, né? O brasileiro principalmente. Então, como que a gente faz para não perder esses aprendizados e daqui a pouquinho a gente pegar e tá esquecendo isso, deixando isso passar? Não. Então, assim, gente, fazer de tudo para se aproximar cada vez mais das pessoas que a gente ama. Um vírus desse vem para mostrar a fragilidade da vida, né? sim. Assim, infelizmente, a gente é um ser muito frágil e se a gente não puder aproveitar ao máximo o nosso período aqui na Terra, de modo que a gente viva com plenitude, sabe? Que viva em abundância, né? Que acho que essa é a grande busca. E quando Exato. eu falo de abundância, sabe? É muito beijo, é muito abraço, é muito afeto, é muito doce, é muito. Aí o pessoal fala, pô, Anderson, que doce, tá? Gente, você tem que comer o que você tá com vontade. Lógico, sem exagerar, mas no meu livro As Coisas Boas da Vida eu falo isso, né? Curtir um banho de mangueira, tomar um banana split, sabe? Alisson, tem tanta gente que nunca tomou um banana split na vida, não sabe Como nem o que é pode? isso. Entendeu? Poxa, eu falo, pessoa que nunca tomou um banana split, a vida vai para trás, isso não pode, vai dar um revertério danado, tem que tomar um banana split. Então são esses pequenos prazeres que dignificam a nossa vida e que Exato. as pessoas aprendam nesse momento a valorizar esses pequenos prazeres, né? A gente vê, às vezes a pessoa é do ser humano, né? Quem é alto queria ser um pouco mais baixo, quem é baixo queria ser alto, quem tem o cabelo enrolado queria ter cabelo liso, quem tem cabelo liso queria ter cacho, quem tem cabelo, e cada um quer uma coisa, né? E a gente tem que parar um pouquinho e agradecer o que a gente tem, reconhecer as Perfeito. nossas limitações com muita humildade, buscar fazer alguma coisa diferente naquilo que a gente realmente sabe que dá para contribuir e não ficar sofrendo de bobeira com coisas que não tem o que a gente fazer a respeito e seguir, mas seguir com brilho no olhar, com vontade de fazer a diferença, de impactar cada vez mais e contar a sua história, né? É isso, Perfeito. esse é o ponto. Até porque não tomar uma decisão já é uma decisão, né? Eu E não, você já tomou uma decisão e não é legal. e não, normalmente não é a melhor, né? Quando a gente fala de tomada de decisão, você vê, o tempo todo na vida a gente está decidindo alguma coisa. O tempo todo na vida a gente está fazendo alguma escolha. E a gente tem que estar consciente dessas escolhas. O tempo todo, sabe? É na Bíblia, né? Que meu sim seja sim, que meu não seja não. Então que a gente esteja com os Perfeito. 2 pés quando a gente tomar essa decisão, para que a gente possa, antes de mais nada, a gente, né, nós mesmos, respeitarmos as nossas decisões. E aí, poxa, aí o resto é história. Maravilhoso. Anderson, como é que surgiu? Para quem não ligou o nome à pessoa, além do autor, nós conversamos até agora com o autor, com o homem e tem o publisher por trás, né? Tem o CEO da Buzz Editora, que eu brinco sempre que eu posto alguma coisa, eu falo assim, sim, virei Buzz maníaco, né? Porque Que tudo que bom, a Buzz lança, a gente compra e que consome e bom. aprende, Obrigado, né? E obrigado. é realmente diferenciado. Eu acho que a gente tem grandes editoras no Brasil hoje preocupadas com isso, preocupadas em desenvolver o ser humano, em passar uma boa missão, né? Passar uma boa mensagem, isso faz toda a diferença. Como é que surgiu a Buzz Editora? Bom, a Buzz tem vai fazer 4 anos no final desse ano, né? Tem 3 anos e meio. E eu comecei a trabalhar no mercado editorial com 16 anos. Fiquei 18 anos numa editora, que era a Editora Gente. O CF me tornei sócio, tudo mais. Entrei lá, como contei, né? Office Boy, me tornei sócio. Depois decidi sair porque chega uma hora que eu queria contar a minha história do meu jeito. E aí eu saio da gente e aí a Sextante me chama, uma proposta incrível. E aí eu vou para a Sextante. O Sextante é o Grupo Sextante, Arqueiro, Intrínseca,
e primeira pessoa, então são desde 50 Tons de Cinza, a Sim. Código da Vinci, a Monge Executivo e mais um monte de grandes livros. E aí eu vou, só que essa estante, diferente da minha grande experiência, que era em autor nacional, ela trabalha muito com livro estrangeiro. Então foi um outro aprendizado, mas ainda não era, estava num grupo grande, estava com participação, um negócio bacana, mas não era a minha editora, não eram os livros do jeito que eu queria. E aí já vinha pensando nisso, em fazer o que eu acreditava, quando eu conheço o Marcos Rossi, que você teve a oportunidade de fazer uma live aqui Sim, com ele, e aí eu decido fazer o livro do Marcos Rossi, tento negociar lá na editora, mas com dificuldade, e aí eu falo, quer saber, eu vou fazer minha editora e lançar o que eu acredito. E o Marcos Rossi foi o livro número 1, aí eu lanço a editora Buzz, a Buzz uau. aí a gente está com, vai fazer 3 anos e meio, ano passado a gente Aqui terminou, o tem Marquinhos. 20 editoras, representam aí 83, 85% do mercado editorial. A Buzz ano passado fechou o ano em 8º lugar no ranking, que foi muito bacana. Esse ano a gente está em 6º, se eu não me engano. Mesmo com a crise, a gente está crescendo. Que bacana. Mas por quê, Alisson? A gente tem algumas premissas muito fortes na Buzz. Então, o que eu queria primeiro era lançar livros pelos quais eu pudesse me orgulhar. Me orgulhar em que sentido? Que eu falo, eu não quero ser a maior editora do Brasil, não quero mesmo, mas eu quero ser a melhor. Eu quero ser aquela editora que é os Buzz maníacos. Eu quero que as pessoas que leram um livro da Buzz possam falar, olha, esse livro me ajudou bastante, esse livro me contribuiu bastante, né? Ontem uma leitora fez um post dizendo que terminou um livro nosso chorando, 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 que é um livro que a gente lançou, que é um livro de ficção do James Patterson, que é o autor que mais vende livros no mundo, chama O Diário para Recomeçar, o livro. E esse livro, 100% é uma história linda, emocionante, é uma lição de vida, mas, cara, uma amiga da minha esposa, advogada, falou, eu não choro por nada, imagina que eu vou chorar lendo um livro. E aí eu dei o livro para ela, chorou, e esse post de ontem eu falei, bom, minha pesquisa continua 100% de leitores que Perfeito. leram se emocionaram. E aí cada livro nosso tem isso, ele tem uma história, ele tem um objetivo, ele tem um propósito muito claro. E uma coisa que a gente busca na Buzz é um conteúdo que transforma. Então eu falo, a pessoa pegou um livro nosso, ela começou a ler. Quando ela terminar de ler, tem que ter mudado algo nela. Um jeito de pensar diferente, uma atitude diferente, uma visão diferente. Mas tem que ter mudado algo. Se não mudar nada, a gente errou na música. Então esse é o objetivo. Então por isso que cada livro nosso tem um roteiro diferente, a gente trabalha uma trama diferente, uma linguagem diferente. Então esse é um ponto. Outro ponto, os autores. Os autores da Buzz são autores que a gente faz um processo de peneira, de seleção, mas que não é um processo normal, é um processo muito mais pautado em propósito, em qual é o diferencial dessa pessoa, qual é o ineditismo que ele está trazendo, qual é a contribuição verdadeira que ele quer, né, que eu chamo de verdade absoluta, né, que ele quer levar para as pessoas. Então tem um monte de aspectos que a gente trabalha que assim, às vezes o autor é conhecido. Imagina, Marcos Rossi, quando eu lancei o Marcos Rossi, o primeiro livro da Buzz, ele tinha 172 seguidores no Facebook, ele não tinha nem Instagram. Nossa. Né? E a gente vai, lança o Marcos Rossi, putz, vira best-seller, lista de mais vendidos, vai te vende, a gente lança a palestra dele em março de 2017, que a Buzz nasceu em dezembro de 2016, e aí em março a dezembro a gente vende 26 palestras dele. Então, assim, esse trabalho que a gente faz de lançar o livro, fazer a gestão da carreira do autor, imprensa, né, palestra. Então, a gente faz de um jeito que a gente leva... Se seu objetivo é contribuir e impactar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, se você só lança o livro, pode ser que a pessoa não tenha o hábito de ler e não vai nunca ter esse impacto. Então, vamos preparar você para você fazer palestra. Ah, mas só fazer livro palestra resolve? Não, aí tem toda uma plataforma que a gente trabalha. O Rick Chester é um grande exemplo aí que as pessoas também têm visto. Imagina, o cara era um vendedor, porque o pessoal falando, você lançou o Gustavo Cerbasi, né? Eu lancei o Gustavo Cerbasi, quando o Gustavo Cerbasi dava aula de reforço no MBA da USP, para você ter ideia, né? Ele era professor substituto. Olha quem tá na live, ó, Christian Barbosa, mais um autor da Buzz. O Christian é um irmão. Falei com ele hoje, tive reunião com ele hoje. Aí tem um projeto novo aí. Tem novidade vindo, tá vindo com tudo, tá vindo com tudo. Muito bom, muito bom. Mas assim, Christian Barbosa é outra, extremamente famoso, maior referência na área dele. Putz, das 500 maiores empresas do Brasil, ele atende mais da metade. Então, falar desses caras, você fala, pô, Anderson, quando eu conheci o Christian também já era esse talento todo, imagina. O cara com 15 anos passou num projeto de programa de treininho da Microsoft, não precisa falar mais nada.
Eu acho que é o brasileiro mais jovem a passar no programa de training da Microsoft. Mas Christian Barbosa, Gustavo Cerbasi, Padre Fábio de Mello, Flávio Augusto da Silva, né? Quando eu conheci o Flávio não era o Flávio de hoje, era o Flávio empresário que não dava entrevista, né? Olha que doido. E eu mando um e-mail para ele falando assim, olha, vi que você tem uma... Aliás, quem me falou do Flávio foi o Christian na época, em 2011. Uau. E aí eu falo assim, poxa, eu vi que você tem a quarta maior rede de escola de inglês da América Latina, que é a WhatsApp, e que você veio da periferia do Rio de Janeiro. Assim como você, eu também vim da periferia. Vamos conversar para ver se sua história pode dar um livro? Putz, não respondeu. Depois de um mês eu mando outro e-mail, não responde. 3 meses não responde. No quarto mês eu mando um e-mail assim, olha, não quero ser inconveniente, mas se você quiser conversar um dia sobre a sua história, eu gostaria de ouvi-lo. E aí ele responde, fala, estou no meio da correria, de qualquer hora dessa a gente conversa assim. E aí depois de alguns meses ele me chama, já conversando. Putz, hoje já vendemos mais de 880, 800, estamos batendo 800, 700, 800, acho que a gente já está batendo quase 1 milhão, uns 930, 940 mil livros vendidos dos livros de geração de valor, do 1, 2 e o 3, e o ponto de flexão. E aí você fala assim, poxa, o livro mais vendido do ano do Brasil, mas um monte de outras coisas. Aí você fala, pô, mas o Flávio Augusto é bilionário. Quando eu conheci não era, mas hoje ele é. Agora, cara, a gente pega um cara, o Rick Chester, que era vendedor de água em Copacabana, né? E a gente faz todo um trabalho, Hoje a gente vende a palestra dele no Brasil e fora do Brasil. Imagina, já foi para o Japão, Estados Unidos. Estados Unidos já fez palestra em Harvard, palestra em Nova York, palestra em Orlando. Aliás, semana passada, ele e eu tínhamos palestra em Nova York que foi cancelado o evento. Semana retrasada. Então, assim, um monte de coisas, e aí o cara vai, hoje a gente cobra 40 mil reais na palestra dele, agenda lotada. Sexta-feira passada ele fez uma palestra online para 6 mil pessoas, olha que coisa maluca. Demais, online, demais. Mas continua acontecendo as coisas. E aí por quê? Aí você fala assim, o que o Rick, o Christian, o Flávio, né, o Cerbasi, o Padre Fábio, o que essas pessoas têm em comum? Naquele momento... Pode até ter mudado depois, mas naquele momento que a gente sentou, discutiu o projeto, discutiu o livro, ali tinha um propósito genuíno, uma verdade absoluta, um desejo gigantesco de contribuir e impactar a vida daquele público que aquele livro estava nascendo. Então é isso. Sensacional. É isso que a gente busca. As pessoas que têm... E sabe, fazem a diferença. Sabe o que eu acho interessante? Eu fui pegar o livro aqui do Rick e eu me deparei com o que eu nem abri ainda, mas que eu já comprei e que eu achei de uma delicadeza, de uma sutileza, porque eu vi você falando dele na aula, né, no ano passado ainda, eu falei, cara, eu preciso desse livro. E eu já tenho ele, eu tenho uma outra edição, A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Gente, o Arte da Guerra da Buzz, dá uma olhada. Páginas douradas, olha, tem um fitilho, o cuidado que vocês fizeram esse livro, né, eu acho que o carinho... com o texto que tem aqui dentro, que já é maravilhoso. Uma das coisas, outra premissa nossa é que o livro, né, o que é o livro? Um bloco de papel com um monte de folhas impressas. Mas o que eu acredito? Tem o texto e tem o projeto gráfico, que na aula semana passada, retrasada, Sim. Eu falava de conteúdo e forma. Então o texto é o conteúdo, a forma é a apresentação. Então a Arte da Guerra, quando eu comecei a fazer esse projeto, eu comprei na livraria 22 livros da Arte da Guerra. Eu tenho 22 livros diferentes. E a Arte da Guerra é um domínio público. É um livro que você não paga direitos autorais. Então o que as editoras fazem? Pega, traduz, imprime e vende. E aí você ganha 4, 5 reais a mais por livro, que você não paga para o autor. É lucro. Todos os livros da Buzz têm um projeto gráfico diferenciado. A gente tem cor, a gente tem soft touch e com preço de mercado, né? A gente não é que o nosso livro é mais bonito, é um acabamento diferenciado e ele é mais caro. Não, ele é preço de mercado porque a gente acredita no conteúdo e forma. E aí eu pego a Arte da Guerra e eu pego minha equipe e falo, gente, tem um desafio. Vamos lançar o livro Arte da Guerra Definitivo. Aí como assim, né? Puxa, Arte da Guerra Definitivo. Internamente, lógico que a gente não botou esse nome no projeto, Sim. Mas para nós ele tinha esse nome. Então eu contratei o texto japonês original, chinês. Fizemos a tradução do chinês, fizemos a adaptação do chinês. Aí depois a gente fez um projeto gráfico. Aí falou, poxa, vamos fazer capa dura, vamos fazer com fitilho. Todos esses 4, 5 reais aí que eu ganharia a mais, a gente falou, não, a gente vai investir no produto para o leitor perceber isso. Eu não ganho mais. Se você vai na livraria, a Saraiva está fazendo uma promoção agora, eu estava vendendo ele por R$29,90.
Eu Tem comprei livro na mais... Amazon, eu por comprei na quanto? Amazon por R$19,90. Então, olha só que loucura. E Tem olha, livro Pocket da Arte da Guerra que custa isso, R$19,90. sim, Então, por quê? Porque o mercado viu, esse livro entrou na lista dos mais vendidos do ano passado, já entrou esse ano também. Por quê? Porque é um livro diferenciado, o conteúdo é incrível, é um clássico, com uma apresentação completamente diferenciada. Quando você abrir o plástico, você vai ver que a capa é soft touch, né? Então aparece um tecido. Então aham, a gente realmente demais. quis fazer uma coisa fora de série. E é isso que a gente faz nos nossos livros. Porque parece que não, Alisson, mas ó, o que realmente importa? Texto amarelo Sim, custa sim, mais. Ter a cor, o azul, o chapado, tudo isso vai custando, o acabamento. A orelha nossa é maior. Todo livro nosso tem uma frase na orelha, né? Normalmente o texto da sim. orelha tem um monte de texto. O nosso é uma frase. Você está na livraria, você não tem tempo. Você abriu, tem que ter uma frase que te pegue. Então, o que realmente importa? E aí tá, permita-se. E cada livro nosso tem uma frase. Eu sei que o conjunto esse conjunto de premissas que eu tenho falado aqui para você, e mais um monte de outras, por exemplo, a questão do texto, a gente é primoroso no texto, o texto vai e volta para o autor, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Teve livro nosso já que foi reescrito 11 vezes, outros 7 vezes. Então, assim, se o autor realmente está comprometido com esse propósito de impactar o leitor, ele vai topar ficar reescrevendo o livro. Se ele não está, poxa, ele vai seguir a vida dele, vai para outra editora e não tem nenhum problema, a gente continua amigo, mas a ideia é, eu preciso de fazer livro e autor de gente que realmente está comprometida em fazer a diferença na vida das pessoas, é isso. Basicamente é isso. Sensacional. E aí você tem uma lista, ó, Christian Barbosa, que estava aqui agora há pouco, o próprio Anderson Sim. Cavalcante, você tem a Arte da Guerra, e aí você tem Rick Chester, e aí tem Marcos Rossi, Marquinhos. Anderson, eu acho que eu fiz 3 ou 4 perguntas para o Marquinhos só. Porque o Marquinhos ele começa a falar e ele te Desembesta, fala. envolve. Não, e ele te envolve na conversa e ele vai falando, ele hipnotiza todo mundo. Não, ele é A incrível. história é incrível, incrível. E um cara de uma sensibilidade. Batemos muito papo agora no WhatsApp, tem um contato do Marquinhos, a gente bate papo. Falei com ele, falei, cara, me manda o teu link, porque eu vou colocar no meu Linktree para o pessoal entrar lá e comprar o livro autografado sem problema nenhum, vamos nessa, entendeu? Então, o que a gente precisa é espalhar a boa mensagem. É o que a gente precisa realmente mostrar para as pessoas o que esses caras têm a falar, porque um cara que nasce sem as pernas e sem os braços, e tem experiências de vida que eu talvez nunca tenha, como ele já teve tudo que ele viveu. Se somar todo Ah, mundo aqui dessa live, acho que ele não fez tudo que o Marquinhos já fez na vida dele. não faz, certamente não faz. É Mas impressionante. agora ele tem uma força interior, um astral, uma vontade de viver que é contagiante, né? Na época eu lembro que quando eu estava falando dele lá na editora, eu falava assim, gente, vocês não estão entendendo, não é que a gente tem que publicar o livro dele, as pessoas merecem ler o livro dele, sabe? Assim, é o que tem que ser feito. E Estou tá aí, esquecendo de ué, tá dois aqui. aí. Estou esquecendo de dois Empodere-se. caras grandes aqui, ó. Pô, você é um dos Caio. maníacos mesmo, hein? Ó, esse aqui também tá Roberto, fechado, do Tranjan. sensacional. Metanoia. O Metanai, você já leu ou não? Já pegou ele Não, para ler? tá fechado ainda. Fechado, esse ainda vou ler. O Caio Carneiro, best-seller, o livro mais vendido do Brasil já por 2 anos, um espetáculo, né? E com Seja Foda e agora Infoderes, que a gente lançou no finalzinho do ano, e aí logo veio essa pandemia toda aí. Mas assim, o Caio é um menino, literalmente, né? Imagina, muito jovem, mas que tem uma energia contagiante que putz, eu sou muito acelerado. Mas eu lembro que quando eu conheci o Caio, eu falei assim, pô, eu tô no 220, ele anda no 440, mais ou menos isso. Esse é o Caio, né? Esse Tanto é o que foi Caio. gastar energia no Iron Man, né? Exatamente, exatamente. E o Tranjan é um mentor meu. O Tranjan é um cara que eu conheço há mais de 20 anos e ele sempre me orientou. É um cara que tem uma sabedoria incrível. Quem quiser saber sobre propósito, tem um outro livro dele que é O Velho Menino, que é sobre o propósito, que é incrível, da Buzz também. Mas o Metanoia é um long seller. Ele já vendeu mais de 200 mil exemplares. Ele foi lançado a primeira edição, acho que em 99, se não estou enganado. E esse livro, eu arrisco dizer que é um dos primeiros livros de negócios ficcionado. Assim como o Monge Executivo, né? Sim. Esse livro é um livro de negócio ficcionado que deu muito certo, de muito sucesso, que vendeu muito bem.
Então é muito interessante ver esses livros na Buzz contando a sua história, né? Bacana. O papel da editora é lançar muito mais que um livro, né? Eu já ouvi você falando isso várias vezes, isso me toca muito. Cara, quando eu fecho um livro da Buzz, tem que mudar alguma coisa. Não é só lançar o livro, não é só uma história que está por ali. Tem que mudar, Não, né? exatamente. É o que a gente busca, né? A Natália está escrevendo, né? O velho menino é tudo. Esses feedbacks que a gente quer dos nossos leitores, sabe? Essa certeza de que não foi só um livro, não foi mais um livro, sabe? Foi um livro que realmente naquele momento me trouxe um, dois, três, cinco fichas que caíram, né? 5 contribuições diferentes que me ajudaram naquele momento a seguir o meu caminho. Então é isso. E esse é o trabalho nosso, sabe? E você pode ver também outra coisa que a gente busca bastante. Nossos livros são livros de leitura rápida, né? Leitura Sim, tem que ter um fluxo de leitura gostoso, né? Que eu falo, tem que ser gostoso, porque muitas pessoas não têm o hábito de ler. E aí você pega e não tem tempo também. Hoje em dia a gente não tem tempo. Mesmo em casa, a gente está trabalhando mais, né? Eu e outras pessoas que eu conheço, a gente fala, meu, tô trabalhando mais do que eu trabalhava antes, né? E aí, se você não tem tempo, quando você pega para ler um negócio, aquele negócio tem que ser gostoso. Então, tem que ser prazeroso, assim como quando você vai assistir uma série na televisão, né? sim. Então, aquilo ali é um momento de te traz um prazer. Você está aprendendo, está curtindo, está só se entretendo, mas tem que ser legal. E é isso que a gente busca fazer. Então, se você pega os nossos livros, sempre tem essa mescla. A voz que a gente busca o tempo todo é a voz do irmão mais velho, Alisson. Não é aquele pai e mãe Uau. durona, não é aquele irresponsável, irmão mais velho, que tem hora que vai te falar, ó, isso que você tá fazendo não tá legal, vai por aqui, vai ter hora que vai te botar no colo também, porque ele sabe que tem hora de colo e tem hora de chamar atenção. Então esse é o tom que a gente busca. Sensacional, sensacional. Agora, a tua ligação com Deus, como a gente falou no início, é muito forte, né, Anderson? É Falo com ele isso. todo dia. E você acha que é isso que traz essa ideia do propósito para a editora? Eu acho que é isso também, porque uma das coisas que eu falo sempre, eu trabalho para Deus, né? Eu trabalho para o cara lá de cima. Sempre trabalhei para ele. E aí, com isso, eu tenho uma relação direta onde eu sempre me pergunto assim, o quanto que de fato esse livro tem contribuição ou não, o quanto que de fato esse livro vai me dar não é um orgulho a palavra, mas é a sensação de dever cumprido, de missão cumprida. Sabe assim, poxa, mandei mais uma semente boa para o mundo. O que são livros? Livros são sementes em busca de almas onde possam germinar. Essa é a minha tese. É isso. São sementes em busca de almas onde possam germinar. E aí quando eu olho, eu falo, poxa, esse livro vai... São sementes bacanas que eu estou mandando para o mundo. E com a minha equipe é todinha assim. Então, minha equipe é uma equipe pequena, a gente tem uma equipe enxuta, mas todo mundo tem essa visão o tempo todo, essa clareza do quão importante é a gente mandar sementes para o mundo. E aí, quando a gente fala isso, significa o quê? O texto, a parte em branca do livro, a cor, a capa, o texto da quarta capa, a estratégia de lançamento, a campanha, o marketing, tudo tem que respeitar isso. Por quê? Porque a gente trabalha para um cara lá de cima. E aí, o que eu acredito é que a gente tem que ter muita fé e acreditar no que a gente faz. E fé, quando eu falo fé e quando eu falo acreditar, é acreditar em Deus, acreditar em mim e acreditar no próximo. Acreditar que o cara lá em cima está olhando tudo isso que está acontecendo aqui embaixo. Acreditar que todo dia eu acordo para trazer a minha contribuição para a construção desse jardim supremo. E acreditar que você também, o próximo, todo dia acorda para trazer a contribuição dele para a construção desse jardim supremo. E está fazendo hoje a diferença no mundo quem realmente acredita em milagres, né? E os milagres não caem do céu, eles são construídos todos os dias. Todos os dias a gente constrói milagres, né? Então, cada um com a sua contribuição, com o seu jeito, consegue realizar coisas incríveis. E basta você olhar para o lado que você vê grandes milagres acontecendo. Desde um homem e uma mulher se encontram, desse amor nasce uma nova vida, há milagres de situações. Eu via uma senhora de 98 anos ou 92 anos que saiu do hospital depois de enfrentar aí o Covid-19. Né? Olha que coisa incrível, uma senhora de 92 anos de idade passar por um negócio desse, isso é milagre, entendeu? Isso é um milagre de Deus. Isso é Deus falar, não, vem cá, você ainda tem muita lenha para queimar aqui nesse planeta Terra. E tem os milagres do homem, né? Quando você vê uma criança que nasce prematura, com 300 gramas, 275 gramas, que é acho que o menor caso de São Paulo,
e é com 20 centímetros, e esse médico tem que operar imediatamente essa criança do coração. E ele vai e opera, porque existe uma força, uma crença dentro dele, que fala, meu, como que eu vou abrir um tórax de uma criança que tem o tamanho de um palmo de um adulto e Meu operar essa Deus. criança que acabou de nascer? Mas é uma fé, é uma crença de que, meu, eu tenho que fazer e vou fazer e vai dar certo. E essa criança aí tá hoje fazendo bagunça aí na casa que ela mora, porque tá super bem, deu tudo certo e é isso. Então, esses milagres estão acontecendo e cada vez vão acontecer mais. E o nosso milagre é conseguir dar voz para os nossos autores para levar essas mensagens para ajudar as pessoas. É isso. E eu tô te ouvindo e lendo os feedbacks aqui do pessoal, e é cada mensagem mais linda que a outra, porque assim, lembra quando eu falei, gente, a gente vem fazendo uma série de lives e que está sendo um milagre, é outro milagre, porque quando eu comecei essa série de lives, eu não tenho Instagram há 6 anos, Anderson, que eu Uhum. parei, porque como eu sou jornalista e eu fazia gestão de muitos Instagrams, eu falei, cara, não dá tempo de fazer o meu, e parei. E aí, em novembro do ano passado, eu entro em uma mentoria do Joel J, beijo, mestre Joel, e o Joel me esmaga, né? Que como assim você não tem rede social? Não, tá louco, peraí, volta. Né? Você E não aí, em existe, né? dezembro, Você não você é não desse existe. mundo. Você não, o que está acontecendo, né? E por falar em milagres, chegou mais um aqui, ó. Meu pequeno. Ah, legal. Tudo Tchau, bem? Putinho, vai lá. E aí, eu começo novamente em dezembro, efetivamente em fevereiro eu começo a alimentar, e eu começo uma série de lives completamente despretensiosa, mas para passar uma mensagem boa. Porque eu sempre digo que o organismo, o sistema Instagram, o sistema celular, eles são burros, completamente burros. Né? Quem toca eles somos nós. Então, se você deixar o seu celular em cima da mesa e falar para ele, escolhe para mim o que eu quero, ele não vai escolher. Não. É você que tem que ir lá pegar ele e colocar. Então, acho que é o momento de passar uma boa mensagem. E aí, no fim de março, eu começo, e Deus tem feito cada coisa maravilhosa, cuidado de cada detalhe. A primeira live que eu fiz com um cara que tem 70 mil seguidores e eu tinha 200. Qual era o Olha só. interesse dele de me atender e bater um papo comigo? Nenhum. Mas acho que a mensagem e o dedo do cara lá de cima vem e fala assim, não, ouve esse garoto aqui, conversa com ele que vocês vão ter uma mensagem para passar. E esse cara, que é o André Leite, que é vocalista da banda D2, se tornou meu amigo pessoal. Olha que Hoje a gente bacana. liga, bate papo, e isso tem 2 meses. Mas Dois isso meses. é conexão de propósito. É diferente. Quando é uma conexão de número de seguidores, o Alisson, as pessoas sentem. Né? Assim, tem muita gente que só faz live com quem tem trocentos milhões, porque não faço live e não tem a menos de tantas mil. Tem gente comprando seguidor na live. Se a gente quisesse colocar aqui Sim, 10 mil, 50 mil tinha comprado e tinha gente aí ao sim. vivo. Mas não é verdade, não é o que alimenta nosso coração, a nossa alma, entendeu? Eu prefiro falar com 30, 40 pessoas que estão ali conectadas, afim, e que se uma dessas, né, de verdade ouvir isso e impactar a vida delas de algum modo, já valeu, do que pegar e ficar nesse negócio que o cara fica passando de um para o outro e não tem profundidade. Quando você fala que um cara de 70 mil olhou para você e fez, é porque ele realmente acredita no propósito que você acredita. Foi isso que conectou. E Deus tem sido detalhista. O Anderson está aqui por isso. Detalhe de Deus, né? Eu coloco uma caixinha Não, de perguntas, as pessoas dizem, Anderson Cavalcante, eu vou lá e marco ele. E aí, topa? foi muita ousadia da sua parte, né? Porque realmente foi isso. Eu vi o post, aí alguém me mandou avisando, falou, olha, você viu isso, você viu isso? E aí eu falei, cara, tô topado, vamos casar essa agenda aí e vamos fazer com o maior prazer. Mas assim, eu acredito, Alisson, que você que tem esse perfil, até como jornalista e tudo mais, tem que continuar nesse caminho, continuar contribuindo com as pessoas, tá vendo? Eu tô vendo agora, você falou dos comentários, eu tava lendo aqui alguns. Então você tem que continuar com esse propósito, sim, cada vez mais você vai se conectar com gente maior. Eu sou mais bicho do mato, né? Eu não sou muito de live. Acho que é a segunda live que eu tô fazendo esse ano, quase não faço. Porque, Uau! Nossa, que enfim, honra! eu fiz com o Marcos Ross esse ano e tô fazendo com você. Olha Sensacional! Que que honra, louco. que honra! Mas é porque eu sou meio bicho do mato mesmo, enfim. Mas, cara, bacana demais ver o seu trabalho.
e saber que você está ajudando tanta gente a repensar sobre os temas que você está trazendo. E você tem que parar com isso, viu, Anderson? Que sua mensagem é poderosa, né? O que realmente importa é o que eu falei. É meu livro de cabeceira, eu leio uma vez por ano, então você tem que mostrar esse pessoal aí. Tá certo, tá certo, tá certo. Tem que fazer mesmo. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo grande para a Marisa e para o Alan, né, que são aí da Buzz também. Como o Anderson falou, é uma equipe enxuta, mas uma equipe... A Marisa, eu falei com ela hoje, falei, Marisa, se você não existisse, eu ia mandar um ofício para Deus, para ele fabricar e mandar para gente, né, porque que mulher maravilhosa, que espírito bom, o Alan, que garoto talentoso, tranquilo, humilde para nos atender. Beijo, obrigado por tudo. Sem dúvida. A Marisa trabalha comigo há uns 20 e tantos anos. Ela fica brava quando eu falo isso, porque eu entrego a idade. Né? O Alan é quase que o menor aprendiz da Buzz. O Alan tem 20 e poucos anos, super jovem também. Mas são duas pessoas, assim como os outros membros da minha equipe, que são muito comprometidos, sabe? Assim, ontem a Andressa, que trabalha comigo, mandou uma mensagem, tá todo mundo trabalhando de casa, perguntando se podia ir na Buzz hoje para pegar uns livros, para dar uma olhada lá. Tipo, é muito diferente, entendeu? Eu tenho uma equipe muito comprometida e muito focada, porque o que conecta a gente é o propósito, entendeu? Então eles não trabalham para mim, eles trabalham para o cara lá de cima e realizam a missão deles, o trabalho deles através da Buzz. E o que eu quero cada vez mais, não só como que realmente importa, né? Que a tese do que realmente importa, que é uma das coisas que eu defendo muito forte, é que as coisas que realmente importam na vida, elas custam zero. Né? Então, assim, zero, zero, zero. A gente se mata para conseguir muito dinheiro, pouco dinheiro, mas a gente esquece de curtir os pequenos prazeres que a vida oferece. Então, o que eu desejo verdadeiramente é que as pessoas aprendam de uma vez por todas a curtir, a colocar, sabe assim, tem gente que conhece professora que cuida de 80, 100 alunos e não tira um minuto para cuidar dela. Enfermeira que cuida de 40, 50 pacientes e não tira um minuto para cuidar dela. Então, colocar na agenda, assim, todo dia, faça uma coisa boa para você. Né? Se for dormir até mais tarde, dorme. Se for comer um chocolate, come. Se for ler um livro, lê. Se for ouvir uma música, ouve. Mas se der esse presente, né? De todo dia fazer pelo menos uma coisa boa para você. E aí você vai ver que sua vida vai ficando mais gostosa. Você vai reconhecendo a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Porque pra você estar bem com os outros, você tem que estar bem com você. Então, todos os dias, né? Uma das coisas que eu defendo, todos os dias, faça uma coisa boa para você. Segunda coisa, faça uma coisa boa para alguém que você ama. Um carinho, um beijo, um elogio, um abraço, um cartão, né? Quem mora com a mãe. Né? Agora a gente não tá ficando mais em casa, mas saiu para trabalhar, pega um filtro de café, né? Aquele de papel, e escreve: mãe, que você tem um excelente dia, do seu filho que te ama tanto, fulano. E vai trabalhar. Quando essa mãe pegar esse filtro e for fazer o café dela, esse café da manhã, esse dia dela vai ou não vai ser um dia completamente diferente? Vai. Com certeza. Então, com certeza. É isso. Banho de mangueira, né? Então, eu coloquei esse livro eu lancei em 2009. Banho de mangueira, e eu lembro que uma jornalista falava assim, né? Que eu falo que as coisas que realmente importam na vida, elas custam zero. E a jornalista falava, pô, mas o que eu dou? Era perto do Dia das Crianças. O que você recomenda para os pais darem para os filhos, já que as coisas que realmente importam na vida custam zero, custa zero nesse Dia das Crianças? E eu falava assim, e aí eu falo que Deus é muito bom comigo, que na hora manda um download, a resposta vem a luz. E eu falei assim, olha, se você mora em casa é mais fácil do que mora em apartamento. Mas pega um dia de sol, vai no quintal, pega a mangueira, dá um banho de mangueira no seu filho, dá um banho de mangueira na sua filha, deixa escapar a mangueira, deixa ele te dar um banho de mangueira. Eu sei que seu filho não lembra do primeiro e nem do último presente que você deu para ele, mas esse banho de mangueira ele vai lembrar daqui a 50, 70, 90 anos, né? Parafraseando o poeta, as coisas que realmente importam na vida, elas duram somente o tempo de se tornarem inesquecíveis, né? Perfeito. E aí qual que é o problema? Tem muito pai e muita mãe que é durão, vai falar assim, não, meu filho não vai curtir banho de mangueira, não, que vai virar um preguiçoso, não vai trabalhar, vagabundo. E aí qual que é a herança que você deixa para esse filho? É angústia. É angústia de falar, filho, seja um angustiado como eu. Né? Então tem que ajudar as pessoas que a gente ama para fazer isso sim. Então primeiro, fazer uma coisa boa para você. Segundo, fazer uma coisa boa para alguém que você ama. E terceiro e último, e talvez mais importante, Alisson, faça uma coisa boa para alguém que você não conhece, para alguém que você nunca viu. Eu tenho certeza absoluta que sua vida vai ser cada vez mais repleta de significado. Isso é viver o que realmente importa. É isso. É muito simples. Muito simples. E o papo, quando é bom, o grande problema é que ele acaba rápido. Já tem 55 minutos. Já vai acabar. Mas já legal, vai acabar. Maravilhoso. Anderson, pra gente chegando ao fim, você tem as imersões, né? Você tem o Bastidores de um Best-Seller, ou seja, você ainda dá o caminho, ensina quem quer se tornar um autor, quem quer
se tornar aí um compositor da vida alheia, né? Isso. Quem quer ajudar a compor a vida do próximo. Como é que é isso? A Buzz ainda está à procura de novos autores? É por isso esse propósito? Como é que é? Sempre. Todos os dias a gente a gente tá buscando novos autores, novos temas, né? Ontem mesmo um pessoa da minha equipe mandou uma mensagem, tem um fulano de tal que está com isso, o que você acha? Falei, vamos conversar, deixa eu conhecer, deixa eu ver o material, Então a gente está sempre aberto, né? A maior parte dos autores que a gente lança são autores que não são conhecidos, né? São autores que não são gigantescos nas redes sociais, são autores que têm propósito. E outros que eu lanço que são gigantes, como o Christian, como o Flávio, eu lanço já gigantes hoje, mas quando eu lançava eles há 7, 8, 10, o Christian, imagina, 20, 15, 16 anos que eu lanço o Christian Barbosa, não eram esses gigantes. Então a gente cresceu todos juntos. Então é muito legal ver essa turma voando alto, contribuindo, mantendo foco no propósito e crescendo. Então é isso que assim, a gente está o tempo todo buscando autores e que tenham mensagens que possam contribuir. Sensacional. E daqui a pouco vai ter um tal de Alisson Costa lá, se Deus quiser. Vai trabalhar. Opa! Os anjos digam amém, ué. E livro bom, gente, como eu digo sempre, é assim, ó, livro bom é livro autografado, porque você passou pela mão do autor, né? Isso aí. E eu tive o prazer de, na última aula, ser sorteado com um dos livros do Anderson, autografado, né? O Alan já disse que vai providenciar para enviar, e eu quero honrar a todos vocês que estão aqui, né? Então esse livro que eu vou receber do Anderson autografado, eu vou sortear para vocês, o pessoal que está aqui com a gente, acompanhando. Pode sortear mais 5 aí também que eu te mando, Alisson, com o maior prazer. Oh, olha isso, gente, que maravilha. Então, perfeito. Vamos sortear 5 livros, né? O que realmente importa, Anderson, qual é aquele que a gente coloca? Acho que né? Tem que ser essa mensagem, Tem que ser essa mensagem poderosa. Você escolhe. Ó, deixa eu mandar um abraço para o Felipe, para a Kellen, pessoal, os alunos lá da Bastidores, está todo mundo aqui, né? Inclusive o Felipe, te contar uma novidade, o Felipe está unindo esse povo em um grupo de WhatsApp. Ah, é? Vai virar família. Vai virar família, troca de ideias. Essa turma é louquinha. A última aula ficou até 1 da manhã, eu acho, né? Até 1h30 da manhã. 1h30 da manhã, o negócio começou 9h30 da noite. Eu gosto de falar, eles também gostam. Gente, o pessoal é maluco. Mas e o Anderson responde todas as mensagens, todas. E vai. Até a última. Passo a passo, até a última. Sensacional. Não pulo ninguém. Anderson, maravilhoso esse papo. Muito obrigado, querido. Imagina, muito obrigado. Eu agradeço. Extremamente honrado por ter você aqui, não só pelo autor, não pelo editor, mas pelo filho de Deus, pelo homem que você é, pela mensagem que você quer levar ao mundo. E eu acho que se cada um fizesse um pouquinho disso, a gente teria um mundo extremamente melhor, né? E não está difícil, a gente tem que começar, dar o primeiro passo e realmente fazer a diferença. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí pela oportunidade, conta comigo sempre que você precisar. E assim, se você, se eu e cada um das pessoas que estão ouvindo a gente agora fizer o seu pouquinho, a gente cria um pocão no mundo, né? Aquela passagem da Madre Teresa, né? Quando o empresário fala para ela, né? Que ela está cuidando de uma ferida e fala, o cara passa e fala, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo, né? E ela olha para o cara e fala, eu também não. E ela cuidando da ferida de uma pessoa doente. É isso, a gente pegar e falar, a gente faz isso porque não é pelo dinheiro, é pelo propósito, é pelo que a gente acredita. Então, bora levar nossa contribuição para o mundo. Beijo aí, gente. E abusado de todo mundo que está com a gente. E abusado como o Alisson já falou pro Anderson ali no privado, antes, arruma uma live com o Rick Chester, né? Vai que a gente consegue também fazer uma com o Rick, lançamento do livro novo. Sim. Se der certo, vai ser maravilhoso. Vou falar com ele, pode deixar. Anderson, obrigado. Fica com Deus, meu querido. Deus te abençoe. Que essa missão siga e a gente espalhe isso tudo pro mundo. Que assim seja. Beijão. Beijo, gente. Beijo. Valeu. Fica com Deus. Você também. Gente do céu! Falta 1 minuto para acabar essa live. Mas eu quero mais uma vez agradecer a Deus. A gente tem que sempre agradecer a Deus, porque mais um momento maravilhoso, uma mensagem maravilhosa. Se você não me segue ainda, dá uma corrida ali, alisoncosta.jor, me dá essa honra. Eu vou sortear essa semana, então, 5 exemplares do que realmente importa, autografados pelo Anderson, né? Dá mais esse trabalhinho pro Alan, viu, Alan? Manda aqui pra gente e a gente vai fazer esse sorteio. Obrigado, gente. Deus te abençoe, fica com Deus. Um ótimo
segmento de semana. Na sexta-feira, 8 da noite, tem mais uma live muito especial. Obrigado. Fica com Deus. Até mais.